perguntinhas chegaram. A gente está recebendo aqui o urologista para falar um pouquinho sobre essa questão, né, do fazer xixi. Hoje muitas crianças, até os 5 anos de idade é normal, né, doutor? Nós comentamos, a mamãe tem que ter paciência e sempre ensinar e motivar. O senhor comentou, a cada 3 horas ir ao banheiro, mesmo que a criança, não estou com vontade. Exato. Mas tem que estimular aí a cada 3 horas. Isso vale para adulto também, né? Isso vale para adulto também. Mulheres principalmente, com infecções de urina de repetição. Uma coisa importante de lembrar na criança, nessa fase inicial, é a época de sair das fraldas. Se começa muito precocemente, isso pode desencadear a perda de urina, a enurese noturna. Então, a gente recomenda que não seja antes de 1 ano e meio. Por volta de 1 ano e 8 meses, aí é mais ou menos o tempo de tirar o bebê das fraldas, e não antes disso. Porque isso pode causar um distúrbio no desenvolvimento e no controle miccional e evoluir com uma perda de urina na cama. Boa orientação. Então, antes de 1 ano e 8 meses... 1 ano e 8 meses não se deve tentar tirar a fralda. Depois dos 5 anos, né, quando esse escape do xixi permanece, o que causa isso, doutor? Quais são as causas mais comuns? É uma causa multifatorial, são diversos fatores, não tem um fator só. Então, por exemplo, aquilo que nós já falamos no bloco anterior de obstipação, fezes endurecidas. Então, criança, e hoje em dia, né, muitas crianças têm dificuldade pela dinâmica familiar e tudo mais, de comer verduras, de comer legumes, de comer frutas com fibras. Então, vão, por conta dessa dieta deficitária, desenvolver obstipação. Fezes endurecidas, aquelas fezes que a gente brinca, né, que parece cabritinho, né, cocô de cabrito. Então, isso aí pode estar relacionado com as perdas urinárias. Esse é um fator. Distúrbios psicológicos ou até psiquiátricos, como o transtorno da hiperatividade, TDAH, pode também estar relacionado com perda de urina. Além disso, esse problema de comportamento, de ficar várias horas sem fazer xixi, isso pode causar perdas urinárias. Um sono mal dormido e às vezes, ou até um sono profundo. Então, por exemplo, criança que ronca, isso daqui é um sinal importante. Seu filho ronca, então precisa procurar um otorrino para ver por que está roncando. Talvez uma adenoide, uma amígdala aumentada, isso causa uma baixa oxigenação durante o sono, dorme muito profundo, ele até tem o disparo para acordar e fazer xixi, mas está dormindo muito profundo porque dorme mal, oxigena mal durante o sono, isso pode causar perda de urina. Além disso, problemas urológicos, então uma bexiga muito pequena, um desenvolvimento, uma malformação anatômica, né? Além disso, uma hiperatividade, bexiga hiperativa, bexiga que não se deixa controlar pelo sistema nervoso e acaba tendo um espasmo, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, um espasmo dessa bexiga que pode causar perdas de urina. Esses problemas mais urológicos vão geralmente desencadear perdas noturnas e diurnas. Doutor, Vitória Capilato está participando conosco aqui através das redes sociais e ela perguntou, né, Tati, qual seria a recomendação de tratamento para uma criança? Ela disse que a filha de 8 anos às vezes faz xixi. Ela disse que não é tão frequente, né, não acontece todos os dias, mas com 8 anos faz xixi. Você comentou, né, que até os 5 é normal? Isso. Aqui uma criança de 8 anos... 8 anos já precisa de tratamento, já precisa buscar a orientação de um especialista. Quais são os tratamentos? Como esse tratamento acontece? A gente acontece? começa fazendo uma avaliação inicial, né? Então, exame de urina, faz um ultrassom para ver se tem alguma alteração do trato urinário, dos rins, da bexiga. De preferência, a gente avalia também, a criança faz o ultrassom com a bexiga cheia, a gente avalia a capacidade, o quanto cabe nessa bexiga, se está adequado para a idade. Aí ela faz xixi, a gente avalia se sobrou xixi na bexiga, se ela tem um esvaziamento adequado. E uma coisa muito importante, que isso qualquer um pode fazer em casa, é o diário miccional. É um questionário, um quadrinho que você preenche, anotando a hora que a criança fez xixi e anotando o volume. Então, por exemplo, acordou às 7 da manhã, 7 horas, 100 ml. Vai urinar de novo, que horas? 10 horas? 10 horas, 150 ml. 1 da tarde, 13 horas, 200 ml. E assim por diante. Toda a micção durante 3 dias seguidos, por exemplo. E aí, com isso, a gente tem uma avaliação. A gente sabe se a criança fica muito tempo sem urinar, se ela toma água ou não, se ela está bem hidratada ou não, se a bexiga não esvazia adequadamente, se enche bem, o volume miccional, se está de acordo com a idade. Então, isso é um parâmetro muito fácil. E quando a criança vem ao nosso consultório, a gente vai pedir para fazer isso. Então, já pode fazer e dar uma avaliação, dar uma olhadinha em casa, ver se isso está adequado. E uma coisa que melhora muito, principalmente uma menina de 8 anos que perde xixi eventualmente,
Às vezes, só o fato de corrigir as fezes, né? Olhar se não tem fezes endurecidas e corrigir o hábito miccional de urinar a cada 3 horas e corrigir a ingesta hídrica, de diminuir os líquidos depois das 6 da tarde e dividir bem a ingesta hídrica durante o dia até as 6 da tarde, isso já resolve a grande maioria dos problemas. Então, não precisa nem de grandes tratamentos, de uma medida mais invasiva. Ana Costa também está participando. Tati, minha filha tem 5 anos e toma muita água. Ela não tem costume de tomar refrigerante, suco industrializado. Ela transpira bastante, mas ela demora muito para ir ao banheiro, né? Esses intervalos são longos. Fico insistindo, mas ela sempre se recusa. Só vai quando a vontade realmente aperta, ela comentou aqui. Será que isso acontece porque ela está acima da curva de crescimento? Ela tem 1,26 m e 34 quilos. Diz que toma bastante água, transpira, mas que não tem o hábito de, como o senhor comentou, né? O ideal seria a cada 3 horas, que ela vai bem pouco ao banheiro. Então, aí a gente precisa de uma avaliação mais profunda, né? Primeiro precisa fazer um diário miccional e ver o quanto que ela urina em 24 horas, ver se isso está adequado. Porque existem algumas doenças, por exemplo, diabetes insípidos, né? Que a criança não produz o hormônio antidiurético, a vasopressina, e urina muito. Então, aí a gente precisa entrar com tratamento medicamentoso. A vasopressina é um tratamento que a gente usa não só nesses casos, mas eventualmente até para uma criança, por exemplo, que perde urina, mas vai ter um acampamento, ou vai dormir na casa do primo, de um amiguinho da escola. E será que eu vou perder xixi? É uma situação constrangedora, uma situação socialmente complicada. Então, tem uma medicação que a gente pode usar na hora de dormir. Ela diminui a produção de urina, e pronto, a chance de não perder xixi numa situação como essa é muito grande. Mais uma dúvida, doutor Valdir comentou que a sobrinha tem 9 anos e ainda faz xixi na cama todos os dias. E às vezes, durante o dia também. Então, quando dorme, ele disse que isso é frequente e às vezes durante o dia. 9 anos. Então, aqui tem um outro sinal, né? Não é uma enurese monossintomática, ou seja, ela perde de noite, mas perde também durante o dia. Então, pode ter um probleminha além do que esses que nós comentamos. Ela pode ter um problema urológico mesmo, com uma bexiga de pequena capacidade ou uma bexiga hiperativa. Então, a bexiga começa a contrair e o esfíncter não tem capacidade suficiente de aguentar essa contração muito forte da bexiga. Aí precisa de uma investigação urológica mais aprofundada, com alguns exames e um tratamento medicamentoso. Existem remédios que a gente usa para relaxar a bexiga e a bexiga aumentar a sua capacidade e não contrair a toda hora. E aí sim ela consegue fazer essa micção a cada 3 horas. Muitas crianças não aguentam. Começa a tomar o remédio, a gente orienta a cada 2 horas. 2 horas aguenta? O importante para a bexiga é dar um padrão para ela. A gente precisa, entre aspas, educar a bexiga. Então, ela precisa aprender que ela tem que urinar em certos períodos. Isso vai trabalhando a musculatura, vai trabalhando a capacidade vesical e a bexiga vai ganhando um desenvolvimento para funcionar direitinho. É interessante que educa mesmo, né? Você sabe que às vezes as pessoas, convidados, né, os parceiros, outro dia até a diretora estava comentando, né? Eu entro no estúdio, eu venho para o estúdio por volta das 1h, 1h30 da tarde e só saio às 5 quando o programa ao vivo termina. E nesse intervalo, doutor, acho que em quase 9 anos de programa, pouquíssimas vezes eu precisei sair durante o intervalo, né? Para fazer ali um xixizinho rápido. Geralmente eu seguro, mas assim, antes de vir para o estúdio, eu tenho o hábito, saio do estúdio, acaba o programa, eu vou para o banheiro. É como se o meu cérebro entendesse que durante esse intervalo eu não poderia, mesmo consumindo muita água. Eu já tive pedra no rim, doutor, em 2 ocasiões, e eu consumo no mínimo de 2 a 2,5 litros de água por dia. E durante a tarde eu vou consumindo água, chá, mas é interessante como a gente de fato educa o cérebro, né? Posso te dar uma dica rápida? Por favor. Não tem a ver com a perda de urina, mas tem a ver com o cálculo que você falou. Isso é uma dica para todo mundo. Sabe como você sabe se você está tomando água suficientemente, de forma adequada? A cor da urina. Se a urina estiver transparente, cor da água da torneira, está ótimo, você está tomando água perfeita. Você vai fazer xixi e está amarelo, pode sair do banheiro e ir para o bebedouro tomar água. A urina muito amarelada, precisa estar clarinho. O ideal, com exceção do primeira urina do dia, né? Porque geralmente a primeira do dia ela é mais escura. Aí mais concentrada, isso é normal. Durante a noite inteira, se ficou ali produzindo pouca urina, né? Porque se você produzir muita urina à noite, isso é normal do organismo, né? Produzir menos urina à noite para você poder ter uma noite boa de sono. Mas no decorrer do dia tem que ser uma urina mais transparente. Isso, mais transparente.
Gostei da dica. Pra gente finalizar, doutora Josi, Tati, meu filho tem 2 anos e 7 meses, ainda usa fraldas para dormir à noite. Já tentei, né, desfraldar ele por 2 vezes, mas aí o tempo muda, esfria, ele volta a fazer xixi na cama. Não sei mais o que eu faço, já prometi coisa para ele deixar, né, e as mães às vezes prometem, né, fazem essas trocas, mas ela diz aqui que não teve jeito. Todos os coleguinhas da idade dele já não usam mais a fralda para dormir. 2 anos e 7 meses. Tem alguma orientação, doutor? Tem. Então, ela falou dessa questão psicológica, isso é importante, nós não comentamos aqui, mas um estímulo psicológico é muito importante. Não que a causa seja estritamente psicológica, mas como ela é multifatorial, então tem que se abordar também esse lado. A gente fala de fazer um quadrinho de recompensas, em que você põe um calendário e a criança, cada dia que não faz xixi, desenha um solzinho. Cada dia que faz, põe uma chuva. E os pais vão combinar. A cada 5 dias seco, ele ganha um presentinho, uma lembrancinha. Depois, no final do mês, se tiver tantos dias seco, e vai progredindo isso. Então, você cria um quadrinho de recompensas positivas. Isso é uma forma. A segunda é orientar, é ver a questão das fezes, as micções de horário, tomar bastante líquido até às 6 da tarde, depois das 6 da tarde evitar. E a primeira abordagem seria acordar uma vez à noite. Um dos pais, eventualmente, acorda às 3 da manhã e leva para fazer xixi e volta, né? A pior coisa é deixar de fralda. Tem que tirar a fralda, vai molhar a cama, vai molhar o lençol, mas é muito importante a criança perceber que ela não usa mais fralda, e isso tem mecanismos psicológicos para que ela comece a se forçar a não perder a urina à noite, mesmo que não dê certo, mas isso é importante para o desenvolvimento. Então, não usar fralda, tirar da fralda, pode colocar fralda de cachorro, né, embaixo do lençol para não molhar o colchão, aqueles absorventes maiores, isso, para não molhar o colchão. Mas esse estímulo é muito importante para a criança. Eventualmente acordar uma vez. Ah, mas eu acordo às 3 da manhã, a cama já está toda molhada e é muito xixi. Então, esse seria a medida mais simples. Não funciona? Então, precisa procurar o especialista para tomar outras medidas. E um tratamento importante a se falar é a fisioterapia. Então, a fisioterapia faz parte e é muito importante. Exercícios, tem biofeedback, que é um tratamento bem específico da fisioterapia, porque principalmente as meninas, elas, na hora de urinar, muitas meninas não fazem a contração e o relaxamento adequado. Para urinar, tem que relaxar o assoalho pélvico e, eventualmente, contrair o abdômen ou não contrair. Mas, muitas meninas, elas contraem o abdômen e contraem o assoalho pélvico. E aí ela não consegue urinar, não consegue esvaziar a bexiga. E isso acaba acarretando um problema, uma disfunção miccional. E com a fisioterapia a gente corrige isso. Tem programinhas bem didáticos, tem um peixinho que, à medida que você vai treinando a musculatura, o peixinho vai subindo, vai nadando. Então, tem coisas bem interessantes para a criança para corrigir esses problemas disfuncionais da micção e que vão melhorar e vão evitar as perdas urinárias. Mais uma vez a gente agradece a presença, médico urologista, doutor Edson Schneider Monteiro. Muito obrigada, viu? Obrigado. Foi um prazer conhecê-lo e obrigada por toda a contribuição dada ao nosso programa. Tá joia, obrigado. Até uma próxima oportunidade. Vou fazer uma pausa, daqui a pouquinho eu volto com dica de artesanato. Até já.